Boa tarde, meu nome é Luiz Gifone, eu estou aqui a convite do Sempre um Papo, que faz esse programa nas escolas, que esse programa a gente aborda muitas questões, como, por exemplo, a língua portuguesa, a questão da história, a importância da leitura. Eu estou aqui hoje para tratar desses assuntos que vão estar intermeados na minha palestra, na nossa conversa. E eu queria, antes de mais nada, fazer uma pergunta. Quem aqui não gosta de ler? Só você, cara? 2. Tem mais gente aí, pode levantar. 3, 4. 4 pessoas em 30 está muito bom. 5. Vocês adoram ler, né? Olha, eu tenho uma má notícia para vocês que não gostam de ler. As pessoas que não leem, foi feita uma pesquisa recente e mostra que elas estão ficando com o QI, quociente de inteligência, diminuindo demais. Pela primeira vez na história humana, desde que o QI tem sido examinado, as pessoas estão diminuindo a inteligência delas, estão ficando cada vez menos inteligentes. E um dos fatores é esse, falta de leitura. Outra má notícia que eu trago para as pessoas que não gostam de ler. Todo mundo aí conhece a inteligência artificial, né? Vocês sabem que vocês, a geração de vocês, não está sendo contratada para trabalhar com inteligência artificial? O pessoal está preferindo pegar quem é mais velho. Por quê? As pessoas mais velhas têm o costume maior de ler do que vocês. Então, em vez de vocês pegarem o mercado que está abrindo agora, não. Estão preferindo as pessoas que leram mais, porque na inteligência artificial, a capacidade de que as perguntas, as informações que vocês dão para a inteligência artificial, a qualidade dessas informações, disso depende a resposta que vocês vão obter da máquina. Se vocês não têm capacidade de fazer boas perguntas, perguntas inteligentes, a máquina é burra. Vai fornecer coisa pouco inteligente também. Então, é preciso que vocês leiam. Leiam muito. A língua portuguesa é a língua de que nós dispomos, é a língua que a gente gosta, é a língua que a gente vive com ela. Então, é preciso que vocês tenham intimidade com essa língua. Ela molda a gente é criado com a palavra, vocês vão ver daqui a pouquinho. A palavra cria a gente. Então é importante que vocês gostem da língua e gostem de ler. Então, lembre-se disso. E esqueçam de tudo que eu vou falar hoje. Mas guardem isso. É importante ler. Ler é musculatura para o cérebro. Ler é uma questão de saúde pública. Ler é uma questão de saúde econômica para o país, porque um país que não lê é um país que não desenvolve. Ler é uma questão de cidadania. Quem não lê não conhece os direitos e os deveres que tem. Vocês vão ser manipulados. Quem lê tem menos chance de ser manipulado. Porque vocês sabem, através da leitura, como são as manipulações. Então, é preferível isso. Leiam. Só, a única mensagem que eu deixo para vocês hoje. Leiam. Eu leio muito. Eu sou escritor, mas eu sou muito mais leitor do que escritor. Para ser escritor, eu li demais e eu leio demais, continuo lendo demais. Me dá prazer, me dá alegria, me dá informação, me dá muita coisa, igual nós vamos ver daqui a pouquinho. A outra coisa que eu queria só falar é o seguinte: a língua portuguesa é uma língua, como vocês devem saber, uma língua que derivou do latim, mas veio um latim tardio, já no final do Império Romano, quando os romanos ocuparam a Península Ibérica,
e ele surge mais ainda de uma língua antiga, que era o galego-português. A nossa língua não é uma língua original, igual muita gente fala. O português é derivado do galego. E aí depois, lá no século XIII, quer dizer, tem 700 anos, 714, surgiu a língua portuguesa como a gente conhece. E foi um cara que sintetizou muito bem os primórdios da língua portuguesa. Vocês sabem quem que foi? Alguém me daria? Lá no século XVI, quem que poderia ter sido que foi o grande iniciador de uma língua, da língua portuguesa, assim? Quem que vocês acham que poderia ter sido? Um cara muito conhecido, que todo mundo... Meu xará? Luiz. Hã? Luiz de Camões, isso mesmo, Luiz de Camões, com os Lusíadas. Ali a língua portuguesa já surgiu consolidada, entende? Então, isso é importante. Agora, a minha palestra de hoje, eu vou abordar sobretudo isso aqui, ó, leitura e cérebro, que são parceiros para a vida. Qual que é a palavra mais importante que vocês conhecem? Eu vou dar uma sugestão. Essa é a palavra mais importante que vocês conhecem? Hã? Sim ou não? É? Para vocês verem. Ou essa? Pelo visto aqui tem mais cruzeirense do que atleticano. Gente, então vocês viram pela reação de vocês como que a palavra é importante. Olha só, eu só coloquei ali uma palavra e a reação de vocês. Olha o tanto que sintetiza uma palavra. Eu poderia aí dizer, a hora que apareceu Cruzeiro, eu poderia falar Maria, Maria, Maria. Mas não, pô, isso aqui já está, todo mundo já pegou e já olhou a palavra. Vocês veem como que existe até emoção numa única palavra, ou tanto fala no Atlético ou no Cruzeiro. Então, o que é a palavra? Todos nós somos frutos da palavra. Antes de nascer, a gente já tem uma palavra que é o próprio nome. Até a Bíblia diz que no início era o verbo. Só que foi faltando aí o advérbio, o substantivo e os adjetivos. Imagem e palavra. Essa questão que eu estou falando. A paixão. Como que você pega, coloca numa imagem a paixão? A quantidade de informação que vocês precisam ter para falar a palavra paixão. Estou apaixonado. Olha, como que você, para fazer uma imagem, como que é difícil numa imagem, uma coisa tão simples, estou apaixonado. Entende? Ou então, sou loucamente apaixonado pela leitura. Essa é uma pergunta que a gente faz sempre. Como é o mesmo nome daquele alemão que me deixa esquecido, que a vovó fala? Vocês conhecem a piadinha? Não. É que as pessoas que têm Alzheimer, que é o alemão, então elas falam assim, como é que é o mesmo daquele alemão que me deixa esquecida? Então é essa a questão. Importante, gente, que é o seguinte, a leitura cria mundos que são mundos mentais que geram a suprema vantagem da atividade cerebral. A gente é transportado para uma realidade paralela que não é aquela que a gente vive, mas após o acordo tácito, quer dizer, o acordo implícito entre o leitor e o escritor, pela aceitação de regras que não são verdadeiras. Quando vocês leem, não existe um outro mundo dentro do livro que vocês estão lendo? Esse outro mundo a gente aceita, não é verdade? Que é uma realidade ao mesmo tempo real e imaginária. O cérebro da gente tem 100 bilhões de neurônios. Você sabe o que é neurônio? Já estudaram neurônio? Neurônios são as células do cérebro da gente.
elas todas têm uma porção de dedinhos, chamam dendritos, que vão ligando um nos outros, formando uma rede de trilhões de conexões. Pensem bem, 100 bilhões de neurônios, às vezes um neurônio liga com 1000 outros neurônios. Pensa bem o número de ligações que tem. Então, vocês veem a capacidade que tem o cérebro da gente, não existe, por isso não existem duas pessoas iguais, porque é impossível ter as mesmas conexões, tanta gente ter as mesmas conexões. Para você ler também, você tem que ter o símbolo que você vai comunicar, que às vezes vai ter que ter escrita, vai ter que também o autor colocar as imagens dentro da escrita, e o leitor tem que ter a capacidade de capturar essas imagens. Isso eu estou só mostrando para vocês como é que ler é complicado. Ler não é simples realmente. E você tem que ter também alguém que goste e se dedique a escrever. Gente, leitura, vocês vão ver, é a atividade humana mais complexa que existe. Não existe nada mais complexo que isso, porque demanda disso tudo. Aqui, continuando, a gente tem que ter disposição de vocês para ler. Aqui a maioria tem a disposição para ler. São poucos que não têm a disposição para ler. Então, tem que usar isso, tem que usar essa capacidade, essa disposição de vocês para ler. A outra coisa necessária é a pessoa tem que se abstrair da realidade desse mundo para entrar num outro registro, que é um registro especial, que é o registro único, que é o registro da leitura. E você tem que ter vivência de situações aqui para você extrair benefícios da leitura que você está fazendo. E talvez, quem sabe, mudar vocês mesmos, a vida de vocês. E vocês podem tranquilamente pensar que vocês, enquanto leem, vocês vão ter outros fatores que também envolvem a leitura. Então, resumindo isso, eu já tinha adiantado para vocês, a leitura de ficção, essa leitura que envolve a realidade e envolve também mundos que não são reais, é o mundo da fantasia, é a atividade humana mais complexa que existe. Aqui eu coloquei que a atividade mais complexa que tem no universo, mas supondo que apenas a espécie humana esteja considerada no universo. Se tiver outras civilizações no universo, evidentemente, depois a gente muda. Mas é isso. Se vocês analisarem tudo, vocês vão ver que, para você ter um livro de ficção na sua frente e você poder ler, olha a quantidade de coisa que precisa para chegar naquele ponto ali. Então, o livro faz essa comparação entre o real e o imaginário em cada página. E o leitor fica entre o real e o ficcional, enquanto lê ou quando para de ler. A leitura depois que você acaba de ler, ela continua. Aquilo que você absorveu na leitura continua com você. Esse aqui é um quadro, depois que vocês tiverem paciência de olhar na internet, busquem esse quadro, As Meninas, e tentem interpretar esse quadro aqui para vocês verem uma brincadeira que o pintor fez com essa questão da realidade e da fantasia. Ali, por exemplo, quem é quem que está pintando o quê? O pintor está pintando a gente, o observador, o pintor está pintando aquelas meninas, e tem uma outra pessoa aqui no fundo que está olhando tudo. Então, se vocês olharem esse quadro, depois vocês buscam esse quadro. Chama As Meninas, foi pintada por um pintor espanhol que chama Diego Velázquez. Resumindo mais uma vez, leitura é musculação para os neurônios. Livro devorado, neurônio sarado para toda a vida. Nós vamos ver agora a questão da duração da leitura. A interação da leitura com o cérebro.
Gente, eu estou aqui falando de uma importância da leitura para o nosso cérebro. A leitura, é lógico, ela agrada, ela entretém a gente, ela faz a gente viajar para outros lugares, ela leva a gente para o futuro, ela pode levar a gente para o passado. Ela educa, ela transmite experiência de outras pessoas para a gente, mas eu estou falando de um aspecto diferente aqui da leitura, é a interação dela com o cérebro da gente. É uma coisa que a ciência estuda profundamente. Depois, se vocês quiserem aprofundar um bocadinho também, põe lá no Google leitura e cérebro. Procura uma coisa assim, os efeitos da leitura sobre o cérebro. Se melhor ainda, alguém, quem fala inglês aí correntemente? Tem alguém? Em inglês, então, tem lá pesquisas no mundo inteiro sobre a interação da leitura com o cérebro, tá? Muita pesquisa, é um assunto sério, levado a sério. Inclusive, ontem saiu uma notícia de que na Suécia eles tinham acabado com os livros nas escolas. Era tudo computador, tudo na tela do computador. E agora, simplesmente voltaram ao livro de página virada, porque viram que o ensino com as pessoas que estavam usando apenas a tela do computador tinha caído muito mesmo, muito mesmo. Então vão usar de novo livros impressos como esses aí que eu dei para vocês. Entende? Gente, o computador, a telinha do computador é muito legal, mas o que se tem visto é que ela está deixando as pessoas desatentas e menos inteligentes. De modo que tomem cuidado daqui para frente com relação. Procurem também ler um pouquinho de livro no papel. Então, vou mostrar para vocês algumas pesquisas que são feitas. Aqui é o seguinte, lá na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, eles pegaram, em 1986, uma porção de freiras e olharam o cérebro delas. Então, tinha algumas que tinham Alzheimer, outras não. Como as freiras têm exatamente mesmo tipo de vida, se perguntou por que umas desenvolvem Alzheimer, outras não. Qual foi o resultado? Descobriu-se que aquelas que liam, as freiras que liam, aquelas que exercitavam a fantasia, a hora que a gente lê, a gente está exercitando a fantasia. A gente está imaginando outros mundos, outras situações, outras pessoas, outros lugares. Quem exercita a fantasia tem menos chance de ficar com doença depois, de ficar com Alzheimer, certo? Então, quem lê mais e desde a infância vive mais e, sobretudo, vive melhor. Tende a ficar menos gagá. Vocês, talvez, na família de vocês podem até observar. Aquelas pessoas da família de vocês que leem mais, elas não ficam com problema mais tarde, quando ficam idosas. Alguém aí tem algum exemplo assim de gente na família que lê bastante e não fica, chega velhinho, fica beleza, normal, não tem decadência nenhuma? Tem algum aí? Vocês lembram assim, a avó de vocês, bisavó, está concordando ali? Então, isso é verdade, é uma tendência realmente que acontece. Outra universidade, que foi feito para esse pessoal aí também, é o seguinte: o cérebro, quando está lendo, ele não distingue o que é realidade e o que não é. Quando você está lendo, o cérebro acha que aquilo ali está acontecendo. Oi? Ele acha que está realmente acontecendo. Isso se chama teoria da mente.
é a nossa capacidade de criar modelos. O momento que eu cheguei aqui e vocês me viram, muita gente já chegou e falou assim, esse cara é legal. Outros já chegaram e falaram assim, não, cara chato que está vindo aqui conversar com a gente. Isso é uma coisa que a gente tem naturalmente, que é a questão da teoria da mente. E isso é porque a gente tem informação, isso é uma questão de defesa nossa, que é aquela questão de quando você enxerga o perigo, você tem duas opções. A primeira, eu enfrento ou eu corro, entende? Então a teoria da mente vai nesse sentido, de pegar, a gente ver o que é bom, o que não é. A gente faz esse julgamento, e quando a gente lê bastante, melhora muito a qualidade desse julgamento, o que é muito importante na vida de vocês. Vocês mais tarde, na hora que vocês já forem, chegarem realmente à vida adulta, que estiverem trabalhando, isso vai ser muito útil para vocês, isso depende da leitura. E também a questão da gente saber, uma coisa que é super importante, é a gente aprender a ter compaixão. O que é a compaixão? É a capacidade que você tem de entender a dor do outro, ou o espírito do outro. Então essa é importante demais, esse aprendizado que a leitura proporciona para a gente. De modo que isso aqui é verdade. Quanto mais ficção, melhor a gente entende a realidade. Parece confuso, mas não é não. Quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão compreender a realidade. Aqui, eu vou pular isso aqui, que é o seguinte, é simples. A leitura é uma atividade muito complexa. Ela exige muito do cérebro, mas por que ela tem a vantagem? Porque ela ativa muitas áreas do cérebro. E quando a gente está lendo, a gente cria um filme dentro do cérebro que a gente assiste esse filme na mesma hora que a gente está lendo. O cérebro cria um filme. Quando você está vendo televisão, isso não existe. O cérebro, quando você lê, essa área do cérebro aqui que é ligada à visão, ela fica super ativada, mas também tem uma área que fica nessa parte do cérebro e nessa, também que são ativadas, entende? E isso tudo faz com que a leitura seja extremamente benéfica para o organismo. Televisão, gente, só atua aqui. Computador, só atua aqui. Olhar TikTok, só atua aqui, entende? De modo que vocês têm que lembrar disso, exercitar o cérebro, e isso depende da leitura. Esse Antônio Damasio é um cara português que trabalha atualmente na Universidade de Los Angeles. Ele fez muita pesquisa sobre o cérebro, e dele que essa questão, eu sei que são os livros que ele publicou, mas eu acho que não são de interesse de vocês. Se alguém quiser, depois me pergunta. Outra pesquisa que foi feita, essa Marianne Wolf, é o seguinte, ela defende isso aqui: o ser humano não nasceu geneticamente pronto para ver e para falar, mas não para ler. Ler não é natural, é uma invenção cultural recente que precisa ser ensinada ao cérebro. Lembre-se disso, 10 mil anos atrás não existia leitura, e o ser humano está aqui na Terra há 300 mil anos, pelo menos. O Homo sapiens, que a gente, como a gente, talvez 80 mil anos, 100 mil anos, certo? Desde que ele saiu da África. De modo que, desses 100 mil anos no mínimo, só faz 8 mil anos que começou a escrita. De modo que é uma coisa, atividade extremamente recente na história humana. É uma solução cultural para comunicar. É só através da escrita que a gente transmite conhecimento. Todo mundo aí aprendeu
tudo que nós estamos aprendendo, que vocês aprenderam e vão aprender, será sempre através da escrita, ou, como eu disse lá no início, da palavra. A outra, igual eu falei para vocês, a porção mais comprometida com a leitura, que são aqui atrás, aqui no lobos temporais e no parietal, ela não envelhece. Os neurônios ligados dessa parte, eles não envelhecem, eles continuam a vida inteira. A gente perde 10 mil neurônios por dia. Quando vocês fizerem 35 anos, aí começam a diminuir os neurônios, vão morrendo. Continuam nascendo. Hoje se sabe que há formação de neurônio, mas a diminuição é muito maior. Por isso que a gente envelhece. Então vocês têm que incentivar esses neurônios a ficar vivos o mais tempo possível. Entende? Vocês têm que ativar a cabeça. Por isso que eu estou falando. A única mensagem que vocês guardem de tudo isso é o seguinte: leiam. Tem que ler. Resumindo, a leitura redefine a organização do córtex. Você sabe o que é córtex? Córtex é essa parte do cérebro onde acontece o raciocínio. É a parte externa que cobre o cérebro da gente, entende? Ali, neocórtex, córtex é que os pensamentos ocorrem na maior parte das situações. Existem outras partes do cérebro que também são importantes, mas é importante que a gente fique aqui nessa coisa. A leitura redefine a organização do córtex, não só na teoria da mente, bem como na organização do cérebro em si. A leitura ajuda a organizar o cérebro, quer dizer, dá uma disciplina para o cérebro. Quanto mais leitura, melhor o raciocínio e por mais tempo e mais rápido. Os estudos comprovaram que os analfabetos e os pouco letrados não gozam desses benefícios. As pessoas analfabetas, elas pagam o preço por não ter lido, não ter aprendido a ler, porque o cérebro delas tende a deteriorar mais rápido. Então vocês veem como é que é a importância de combater o analfabetismo, que é um problema social no Brasil até hoje. Aqui é uma outra pesquisa que foi feita, que o ler também é um exercício de desenvolvimento de habilidades sociais, como se a gente realmente vivesse aqueles conflitos que existem dentro dos livros. E tem uma coisa, facilita também você arrumar amigos e parceiros. Então é o seguinte, vocês sabiam que quem lê muito tem muito mais namorada e namorado? Consegue muito mais? Isso é simplesmente uma questão evolutiva. É que as pessoas que leem mais, elas têm uma fluência verbal maior e os parceiros são escolhidos pela fluência verbal também, porque a fluência verbal indica que a pessoa é mais inteligente. Então, a tendência natural é que essas pessoas sejam escolhidas primeiro e sejam mais disputadas. Por isso é que, quando você chega, tem um papo legal e tudo mais, as meninas tendem a procurar. Da mesma forma, as meninas que têm um papo, são mais fluentes, têm uma conversa mais legal, os rapazes também vão buscar. Tem muitos outros estudos nesse sentido. Eu garanto para você o seguinte: se vocês querem só sexo, tá? Leiam que vocês vão ter mais sexo. Existem pesquisas nesse sentido, ok? Bons leitores são grandes amantes. Essa Aqui é uma outra pesquisa que
como o cérebro inteiro se envolve com a leitura, quem lê bastante desenvolve melhor aquela teoria da mente, que era a capacidade que eu falei de entender os outros. Tem alguém que fez, um cientista que inventou uma coisa, que quem lê muito mesmo, tem uma capacidade muito grande de leitura, consegue ler a mente do outro, o que é uma idiotice, entende? Ninguém consegue ler a mente do outro, porém, você vai aprendendo através da leitura como que reagem as pessoas, e através dessa reação das pessoas, você consegue entender perfeitamente o estado daquela pessoa, se está contente, se não está contente, se ela gosta de você, não gosta de você, se ela está querendo te agredir ou não está querendo agredir, ou se ela está apaixonada por você. Pelo olhar, você descobre tudo, entende? Então lembre-se disso também. A leitura proporciona também essa vantagem. Agora é aquela questão que eu falei para vocês aqui. Olha só. A pouca profundidade da informação na internet leva a pouca profundidade de raciocínio e senso crítico. Sabe o que é senso crítico? Senso crítico é a capacidade que você deve desenvolver para saber se uma coisa é verdade ou é fake news. Se vocês lerem, vocês nunca vão saber que uma coisa é verdade ou é fake news. Todo dia vocês recebem na internet informação tipo, hoje à noite Vênus vai aparecer no céu maior do que a Lua. Não recebe isso? Você já deve ter recebido. Ela está mostrando, confirmando. Mas é impossível que chegue de noite Vênus ficar do tamanho da Lua. Nunca. Hora alguma. A não ser que estivesse chegando para bater na Terra. Ou então que vai passar uma estrela, ou que um político tal fez isso ou fez aquilo, entende? É importante que vocês desenvolvam o senso crítico. Esse senso crítico depende extremamente da quantidade de leitura que vocês tiveram, tá? Quem lê muito não é muito enganado. Eu costumo brincar o seguinte, quem lê é enganado 1000 vezes por dia. Quem não lê é enganado 100.000 vezes por dia. Qual que é a escolha? Entende? Não tem jeito, a gente é manipulado o tempo todo, mas quem lê não é tão manipulado quanto os outros. Então, é importante vocês manterem isso na cabeça de vocês, as vantagens todas da leitura. A internet também dificulta a retenção de informação, exigindo menos uso da memória, com a perda de agilidade mental. Isso é extremamente prejudicial, porque o cérebro gosta de desafio. A leitura proporciona esse desafio para o cérebro e ele, então, gosta disso. Aqui é um cientista brasileiro, vocês já ouviram falar no Miguel Nicoleles? O Miguel Nicoleles é um neurocientista brasileiro, trabalha nos Estados Unidos e tem na Universidade também do Rio Grande do Norte. Então ele diz o seguinte, quanto pior o input, quer dizer, as informações que chegam ao cérebro, pior o que sai do cérebro. É aquela questão que eu estava falando da inteligência artificial, que se vocês fornecem para a inteligência artificial pouca informação ou informação de má qualidade, ela vai devolver para vocês também informação de má qualidade. Então ele diz que o cérebro é uma orquestra sinfônica em que os instrumentos vão se modificando à medida que são tocados. Então é importante isso aqui para vocês também. Aqui tem uma outra pesquisa e eu vou chegar aqui à conclusão que a leitura de romances, contos e poemas são pílulas de emoção que fortalecem nossa reação ante a sociedade. Quando vocês estão lendo uma história, ela não dá emoção para vocês? Vocês têm vontade de rir, vontade de chorar, raiva, não sentem tudo isso? Então, os livros são essas pequenas pílulas de emoção que vocês absorvem todo dia, e isso é muito bom para o cérebro.
E a leitura muda o cérebro e também muda as pessoas em outra escala. O que mais que a leitura proporciona? Que eu já falei para vocês: entretenimento, diversão, informação, aumenta a possibilidade de conseguir parceiros sexuais. Um livro transmite em 8 horas uma experiência de uma pessoa que viveu 80 anos. Muitas vezes a gente lê a história, uma biografia. Então você lê naquela biografia, você adquire uma experiência de gente que viveu muito mais do que vocês e coisas que vocês vão viver depois, certo? Vocês, principalmente, adolescentes, vão depois adquirir essa experiência. É importante adquirir a experiência dos outros, porque vocês não precisam passar por aquilo tudo. Quando você adquire a experiência dos outros, vocês amadurecem. Entende? Para que malhar ferro frio? Entende? Bater em ferro frio. Nunca você vai moldar nada. É preferível vocês pegarem e adquirir essa experiência dos outros. É justamente que todo o livro faz. Você não precisa descobrir a pólvora. A pólvora já está no livro, direitinho, como é que faz a pólvora. Se a gente tivesse que descobrir, cada geração tivesse que descobrir a pólvora, a gente nunca teria evoluído. A gente só evoluiu porque a gente escreveu num livro ou em vários livros como que faz a pólvora e a geração que vem para frente já sabe por causa da leitura. Entenderam a importância que eu estou tentando mostrar para vocês quantos exemplos existem, por que a leitura é importante para a gente? E aqui a questão que eu estou falando, que é essa questão muito importante, que eu acho muito importante, que é a questão do senso crítico, que eu já falei com vocês. O que mais que a leitura te dá? Ela facilita a conseguir emprego. Quem que vai ser contratado para um determinado trabalho? Quem sabe escrever ou pintar. Inclusive quem que vai ser contratado para um trabalho qualquer? Quem sabe escrever, interpretar um texto, ou quem sabe jogar futebol? Fora do campo de futebol, entende? A habilidade com a bola não ajuda em nada. 99% de vocês aqui vai viver de coisa que não é referente de futebol. Ora. Tem nada a ver com futebol. Se você é muito bom de bola, tudo bem, você vai seguir carreira. Mas quantos que são muito bons de bola? Entende? Então vocês vão se preparar para carreiras em que o futebol não importa. Então não adianta ser bom de bola. Entende? Não adianta... Porque a maioria nem médio de bola entende? Mas a leitura te proporciona isso. Abre oportunidade para todo mundo. Todo mundo, ela democratiza as chances de você conseguir um trabalho. A outra questão que eu já falei também é a prevenção do Alzheimer e o exercício exercício neuronial e a cidadania. A questão da cidadania também, que eu já abordei, já falei com vocês, é que ela ajuda a reconhecer os direitos e deveres. Aí vem aqui a questão da leitura no Brasil. A leitura no Brasil é uma tragédia. Uma tragédia. Não é prioridade dos governos brasileiros, nunca foi resolver o problema do ensino no Brasil. E parece que vocês estão vivendo aqui um exemplo de que ensino realmente não é prioridade. Vocês estão vendo que a escola de vocês está sendo fechada, entende? Talvez seja um reflexo. Eu não conheço exatamente as circunstâncias desse fechamento, mas cheira alguma coisa nesse sentido. Talvez não seja, talvez eu até esteja equivocado, mas isso acontece para todo lugar. Uma coisa terrível, a maioria dos brasileiros lê e não entende o que leu. Se fizer uma prova, uma coisa assim, vocês sobre um texto, aposto que uma grande parte de vocês vai ler um texto e não vai saber o que está escrito no texto. Os professores talvez me ajudem a dizer se é verdade ou se é mentira. Estou mentindo? Hein? Não, justamente. É? A leitura tem que ler
Eu tive que intervir. Pois é. Tem empresas em Minas Gerais, Você tem que fazer uma redação para entrar na empresa. você vê, nem sabe redigir. Você sabe que apenas 7% dos alunos que saem do segundo grau são capazes de ler, interpretar um texto e escrever um texto inteligível? 7% no Brasil. Se dá mal, né? Ele chega aí, aí chega na hora da redação, se dá mal. Entendeu? E vocês são privilegiados, hein? Vocês estudam numa escola de tempo integral, que é a melhor possível. É o sonho de, digamos, de 90% dos alunos do Brasil que não estudam em escola de tempo integral. Então, vocês são privilegiados, têm que aproveitar isso. Aqui, então, 38% dos formados, dos que têm curso superior no Brasil, são analfabetos funcionais, que às vezes não conseguem redigir um texto. E aqui uma questão, para ser bom leitor, não adianta computador. Ok? Mas, gente, então, é isso que eu queria dizer para vocês. Isso tudo vem somando tudo que eu falei, essa porção de dados que eu joguei para vocês, informações, pesquisas, tudo mais, só para mostrar para vocês a importância que a leitura tem na vida de todos vocês. Sobretudo a leitura de ficção. Ela ajuda vocês a crescer como indivíduos e ela ajuda também o cérebro de vocês a se desenvolver. Tá? A única coisa que vocês deixassem de hoje é isso. Leiam mais. Leiam mais, leiam de tudo. Leiam de tudo. Peguem os livros de ficção, vão na biblioteca, comprem os livros que vocês querem e selecionem aquelas leituras que vocês apreciam. Usem mais. Gosta de livro de ficção científica? Leia ficção científica. Gosta de livro de história, com história? Leiam. Romance. Ou gostam de livro de histórias de amor? Leiam histórias de amor, mas leiam. O importante é isso. Garanto para vocês que vocês vão ser muito mais felizes com isso, certo? E muito mais cidadãos brasileiros. Muito obrigado.